Bom, vamos começar, né? Vamos começar. Guilherme, é um prazer estar com você, tá? Eu já ouvi um pouquinho da sua história. Eu não sabia que você era jogador de vôlei, então um pouco que tinha ganhado do Roberto na quadra. E queria primeiro que você se apresentasse e falasse um pouquinho do Guilherme como profissional, como pessoa. Seja bem-vindo ao Clube do Conhecimento. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Roberto, pelo convite, poder participar aqui com vocês para contar um pouquinho da minha história lá no Comitê dos Jogos Olímpicos e um pouquinho da minha história na iniciação de gerenciamento de projeto. O Roberto, que é meu amigo lá de tempos do vôlei de praia, onde a gente iniciou e tal, cerca de uns 3 anos atrás eu fui conversar com ele. E ele me deu o clique, então, para eu sair um pouco daquele campo do achismo, muitas coisas que eu estava vendo lá no comitê organizador, e transformar aquilo numa coisa mais conceitual, mais acadêmica. E foi no momento que aí eu conheci gerenciamento de projeto, e então eu fiz o curso, busquei a certificação, então eu diria que eu estou nesse universo há cerca de 2 anos e meio. Né, tive uma grande oportunidade de participar de um projeto muito grande, como o Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos, que está aí nos acompanhando. Provavelmente já tiveram a oportunidade de ver alguns palestrantes falando sobre a complexidade desse evento. Eu não vou repetir aqui. Vim trazer um pouco da minha experiência aqui dentro do meu departamento, que não era a área de gerenciamento de projeto, mas eu interagia com algumas pessoas lá. Então, eu acho que eu trouxe coisas legais, tentei dar pitadas também de coisas acadêmicas e nomenclaturas que a gente vê no exame, no PMBOK e tal. Eu trouxe aqui para também trazer um pouco a realidade versus o mundo acadêmico, né? Maravilha. Me diz, para a gente começar, Guilherme, como que você chegou exatamente até esse projeto e em que área que você trabalhou dentro do projeto olímpico? Eu sou engenheiro de formação, mas eu acabei entrando pelo lado do esporte, primeiro como atleta profissional de vôlei de praia. Eu joguei durante 10 anos, me aposentei com 30 anos, é uma aposentadoria precoce, vamos dizer assim, e logo depois eu continuei na área de gestão esportiva. Eu trabalhei 5 anos na Confederação Brasileira de Vôlei, que é uma das maiores confederações esportivas no Brasil. Né? Depois eu trabalhei 5 anos no mercado de fitness, eu era representante de 2 marcas internacionais aqui no mercado brasileiro. Em 2011 pintou a oportunidade de eu ir para o comitê, pelos contatos que eu tinha, pelas pessoas me conhecerem. Então surgiu uma vaga dentro da área de esporte, eu fui convidado pelo Egberto Guimarães. Então em 2011 eu comecei essa jornada. Maravilha, mas que jornada, né, o Guilherme? E me diz uma coisa, quais os documentos que você utilizou como referência, né, dentro desse projeto? Perfeito, Rodrigo. Eu durante os 5 anos que eu estive lá, eu trabalhei 4 anos na área de esporte e no último ano eu trabalhei na área de gestão de instalação. Vamos dizer, as pessoas que cuidam, são responsáveis por cada instalação esportiva. Né? Dentro da área de esporte, eu vou contar só um pouco para as pessoas se situarem e depois eu entro nos documentos de referência, que vamos dizer que seriam parte para a gente montar a nossa, né, no processo de iniciação, né, que foi muito importante dentro do comitê. Então, dentro da área de esporte, né, talvez a área de esporte seja uma das mais importantes dentro do comitê, porque estamos falando de um evento esportivo. Né? Mas, na verdade, quem executa o evento, quem realmente, lá nos 16 dias de competição, quem faz a competição ser validada, homologada oficialmente, são as federações internacionais. Então, eu diria que o comitê, na verdade, ele é um grande produtor de evento,
que poderia ser um evento musical, poderia ser um evento de qualquer natureza, a gente produz um evento esportivo. Então, todo o nosso desafio é deixar as instalações esportivas, que não são poucas, tá? A gente tem no final foram 25 instalações esportivas, a gente deixa toda essa instalação esportiva arredondada para então os principais atores, né, chegarem, os protagonistas, e realmente executarem, vamos dizer, o projeto. Nesse ponto de vista, se a gente leva isso para o mundo de gerenciamento de projeto, a gente tem as fases, né, as 5 fases aí, de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e o encerramento muito bem definidas, a gente trabalha muito dentro dela. Mas voltando então um pouquinho para como é que esse projeto começa. Os Jogos Olímpicos, ele não é uma novidade, não é um evento novo para ninguém. É sim um evento novo para o comitê organizador, para as pessoas daquele país que vão então ter essa missão de, normalmente, um comitê ele é eleito 7 anos com antecedência, então durante os próximos 7 anos você vai ter esse desafio de organizar esse grande evento. E nesse momento, alguns documentos servem como referência para toda a organização. Eu diria que tem 2 documentos importantes, né? O primeiro é o livro de candidatura, que é onde o comitê ganha, ele vence a candidatura depois que ele monta um bom livro de candidatura. Ali ele diz quais são as propostas, ali ele diz como é que ele vai executar, ali tem um pouco de noção de orçamento, né, dos recursos, da onde é que ele vai captar. Então esse livro que a gente chama de BID, ele a partir daí é uma grande referência para todas as áreas funcionais, que se eu não me engano eram 64 áreas funcionais, que você começa ali a destrinchar, a entrar numa fase de planejamento e descrever ali o seu planejamento. Na parte esportiva, porque estamos falando de um evento esportivo, a gente tem mais alguns documentos que nós utilizamos como referência, como o próprio Manual Esportivo do COI, do Comitê Olímpico. Ali a gente dá uma olhada como é que a gente tem que entregar cada disciplina dessa. Então, acho que esses são os 2 grandes documentos de referência e algumas experiências das pessoas, né, que vão entrando no projeto, e experiências de acompanhar também. A gente foi a Londres, entendeu um pouco como funcionava, a partir daí a gente tem um start, vamos dizer, nesse projeto. Bacana, bacana, bem legal mesmo, Guilherme. Mas me diz uma coisa, quando que começou esse seu interesse aí por gerenciamento de projetos? Então, nessa fase, quando eu entrei na área de esporte e eu me deparei com a necessidade de entender o que eu tinha que entregar, né, eu comecei a dividir com os meus colegas, né, que a gente estava meio perdido. Quer dizer, eu tinha uma noção, eu tinha algumas referências, mas eu estava sentindo necessidade de ferramentas para conseguir construir meu planejamento. Quer dizer, o que eu ia fazer, né, para os meus próximos 5 anos. A partir daí eu tive sorte, porque um colega meu, ele tinha acabado de fazer o PMP, e ele começou a trazer para a nossa área essa linguagem de gerenciamento de projeto. Começou a falar em EAP, começou a falar em escopo, cronograma, né, as entregas, a integração, risco. E aí eu falei, poxa, é o que a gente está precisando, vamos entender um pouquinho mais disso aqui e vamos começar a botar no papel e organizar isso. Nesse momento, eu não tinha muita ideia, né? Nesse momento eu procurei até o Roberto, não sei se o Roberto se recorda, porque ele tinha me dito há um tempo atrás que trabalhava com gerenciamento de projeto. Eu associei o Roberto a esses desafios e essas nomenclaturas todas, e a gente conversou, né, sobre isso. Eu achei que o momento era oportuno, tanto para tentar implementar na prática uma necessidade que eu via, como uma qualificação pessoal e profissional, né? Então, a partir dali, eu comecei até a descobrir que o Rio 2016, o comitê, a gente adotava algumas práticas, mas que não eram muito bem divulgadas. Então, se você não tivesse conectada, se aquele mundo não fizesse sentido, meio que passava desapercebido. Então, meu interesse foi por uma necessidade, uma felicidade de conversar com o Roberto. Então, busquei a certificação em 2014. Bacana, bacana. Mais uma vez, dentro dessa série de conhecimento sobre as lições aprendidas da Rio 2016, nós estivemos conversando recentemente com
com a Larissa Gomes, com a Larissa que participou também bastante ativamente como gerente na parte de gerenciamento de projetos das Olimpíadas, que foi aluna da Project Lab, e agora você dizendo também que a gente teve, que o Roberto, a Project Lab, a gente teve também uma participação, a gente pode até dizer que a gente tem um pedacinho da medalha também, né? Com certeza. E é bacana fazer parte disso, né? É bem bacana. Ô Guilherme, você acha que você implementou mais ou que você participou, as duas coisas? Então, já pegando aí, já passamos pela fase de iniciação, né, entrando no planejamento. Então, minha necessidade foi de começar a botar no papel, né, as minhas entregas, né? E aí eu me deparei com coletar os requisitos, né? Vou dizer, eu tenho que entender aqui, principalmente qual é o nível de serviço. Eu sei mais ou menos o que eu tenho que entregar, né? Conheço alguns esportes mais do que outros, mas eu preciso entender até onde eu vou, né? Então, essa fase a gente começou a botar no papel, que foi uma fase muito difícil. Depois eu volto um pouco nessa questão de coletar requisitos, que eu acho que eu estava pensando aqui, talvez tenha sido um grande desafio e umas coisas mais difíceis do comitê. A partir daí, a gente passou por uma EAP, né? E quando a gente começou a olhar que as entregas que o departamento de esporte tinha que fazer, elas eram muito ligadas a todas as outras áreas dentro do comitê. Vou te dar um exemplo. A gente tinha que, em determinado momento, definir qual era o nível de serviço ou o tipo de transporte que aquele esporte, daquele atleta, ele ia utilizar. Ou se era um serviço de shuttle, ou era um serviço exclusivo, ou ele ia de manhã e voltava à noite. Mas quem realmente tinha essa entrega para fazer não era o departamento de esporte, era o departamento de transporte. Então, eu botava lá no meu cronograma, olha, definição, né, do nível de serviço de transporte para os atletas do voleibol. Só que quando eu olhava para o lado, e aí começa a dificuldade nossa de integração. A área de transporte ainda não estava preparada, né, que seja da quantidade de pessoas, a estruturação, a maturidade, para pegar aquilo que eu estava tentando passar para ele e internalizar, e documentar ou que fizesse sentido para ele. Então, a gente começou a ver que todas as nossas entregas elas eram muito dependentes das outras áreas funcionais. E a gente começou a ver também que as outras áreas funcionais tinham uma grande dificuldade de entender e partir para frente ou alinhar essas entregas de uma maneira coordenada, e vamos dizer, dentro de uma ótica de gerenciamento de projeto, que seria um mundo ideal, né? Então, a gente começou a dar alguns passos para trás, né? A gente começou a descrever entender as nossas entregas, a fazer a EAP, a botar o nosso cronograma, mas aí a gente ficou muito dependente das áreas funcionais para começar a botar datas nos cronogramas, né? Não adiantava nada eu botar uma data, né, eu levantar esse requisito, essa necessidade, se ninguém do outro lado ia pedir. E mais, o outro lado, quando me pedia, não pedia o que eu achava que ele queria. Ele me pedia aquilo e algo mais. Então, as coisas tinham que estar conectadas. Esse foi um grande desafio de todos nós. Pode continuar, pode continuar. Não, desculpa. Que assim, eu tenho mais coisa, mas se quiser comentar, pode continuar. Eu estou aqui realmente impressionado com a proporção disso, né? É até intrigante pensar como conectar tantas pessoas, né? Como integrar tantas pessoas dentro de um projeto desse. De uma maneira organizada, né? Que uma maneira que você possa monitorar depois. A quantidade de pessoas envolvidas no evento ela é muito grande, né? Você é um evento que, de certa forma, ele é o primeiro para todos nós, porque por mais que você possa ter experiência em eventos esportivos, né, você está falando aí de você receber
e ser responsável por 15 mil pessoas, são 10 mil atletas e 5 mil árbitros e delegados técnicos, onde você é responsável do primeiro dia até o último dia. Quer dizer, você recebe ele, você embarca ele. E toda a vida desses caras, durante os 16 dias, a gente é responsável. Então, são várias entregas acontecendo ao mesmo tempo e esses níveis de serviço, quer dizer, saber o que tem que entregar e na maneira que seja suficiente para que ele realize um bom trabalho, que é que a gente não exceda o nível de serviço, que significa custo para a gente, né? E que também não entregue uma coisa que fique, né, aquém, ou inferior ao mínimo para você ter uma condição legal de trabalho. E os Jogos Olímpicos, vamos dizer, indo aí para o lado esportivo, ele é uma grande referência para todo mundo, né? Nenhum atleta imagina participar dos Jogos Olímpicos e chegar lá e não encontrar o melhor piso da sua modalidade, né? Encontrar as melhores ferramentas de trabalho, os melhores árbitros, né? Os melhores recursos tecnológicos, como os placar, o videoboard, toda a tecnologia tem que estar ali. Então, é muito sofisticado também ao mesmo tempo. Quer dizer, é uma integração, é um nível de entendimento difícil. E nós que ficamos no escritório, né, nós, no final, nós éramos uma força de trabalho de quase 4 mil pessoas, né, entrando de uma maneira, no final, muito rápida, mas um grande desafio aí para a diretoria e para o RH todo não contrato cedo demais, porque não tenho o que fazer, é muito caro. Eu também não posso contratar tarde demais, porque eles já perderam a fase de planejamento e aí fica muita gente no final que não consegue ajudar. E você coloca que essa foi uma das grandes dificuldades durante a execução. O que você pontua como tendo sido a maior dificuldade durante a execução do projeto? Olha, eu acho que eu listei algumas delas, mas falando aqui, eu acho que é um pouquinho do que eu já descrevi, né? É a entrada dessas pessoas para um projeto que é relativamente único para cada um que está executando, e é uma entrada na linha do tempo, de uma maneira que essas pessoas vão conseguir entrar num planejamento integrado com as outras áreas funcionais, porque ali todo mundo é muito dependente um dos outros. Por exemplo, eu te dei uma ideia da área de transporte, mas eu posso te dar um exemplo também da área de alimentação, que eles precisavam entender, né, se os atletas comiam na arena ou se comiam na Vila Olímpica, se precisava servir comida quente ou apenas lanche era suficiente. O pessoal vamos dizer, o pessoal vamos dizer, de cerimônias precisava entender que dia que as finais estavam acontecendo para levar toda a equipe lá e fazer a execução. Então, era muita gente envolvida. Então, era o desafio de as pessoas entrarem no momento adequado e, assim que encontrasse uma estrutura capaz de você montar um planejamento integrado com as outras áreas funcionais. E aí todo mundo ia andar um pouquinho mais fácil. Acabava que, no final, quem tinha muita iniciativa, ele levava e entregava melhor. E a iniciativa era levantar da cadeira, ia lá no seu colega e falar: olha, eu preciso que você me defina isso aqui, porque isso está impactando na minha entrega. Não consigo botar dentro do cronograma, botar uma data e solicitar as pessoas que trabalham comigo para te entregar na data que você nem sabe. Então, acabava que era um movimento meio que na raça para a gente poder fazer e executar mesmo, né? Ao longo vamos dizer, dos anos, e aí voltando um pouquinho, na estrutura do PMO lá de dentro, existia sim uma área, um escritório de gerenciamento de projeto, eu não tive muito contato. Eu sei que ele se iniciou lá atrás, o Roberto até teve uma participação rápida, não sei se ele fez uma consultoria lá atrás, bateu um papo com o pessoal, mas eles não desenvolveram ou não implementaram de uma maneira talvez que eles pudessem implementar. Isso pode servir como uma lição aprendida para os diretores executivos, né, de estarem encarando um grande evento esportivo, né, e implementarem boas práticas do mercado, de práticas de gestões que funcionem, né. Então, inicialmente, a gente tinha um PMO, né, mas a ação desse PMO, as entregas, era uma coisa muito centralizada.
né? Dentro dessa área funcional da minha do esporte, eu tinha uma pessoa que ela é ligada ao PMO, mas ela pegava um cronograma meio que geral e tentava entender se estava certo, se não estava, mas de uma maneira muito tímida. E ela, em momento algum, aí também fazendo uma outra meia-culpa, quer dizer, o gerente da minha área geral, o diretor, ele também não pegou os funcionários, toda a equipe dele, e tentou promover uma grande explicação da importância desses controles, de algumas ferramentas, né? A importância disso para o sucesso do nosso projeto. Então, você tem determinadas pessoas em posições chaves, que algumas já tiveram essa experiência e gostam dessa gestão, que provavelmente puxaram mais, e outras não. Né? Então, não é que a Rio 2016 não tinha. A própria Larissa, ela entra no Rio 2016 com essa função. Ela veio através de uma empresa de consultoria, ela tinha esse olhar lá dentro, ela fez escopo, ela integrou algumas coisas que eram de responsabilidade do governo, né, das esferas de governo, ela trouxe para dentro, fez um alinhamento que foi muito legal. Mas como eu ficava mais na ponta, né, mais na entrega do evento esportivo final, eu tive... Esse é um pouco do meu relato mais na ponta, né? Eu senti um pouco esse caminho muito longo entre o PMO, o escritório lá, e nós aqui na ponta que precisávamos executar, precisávamos de ferramenta. E acho que foi um grande aprendizado para todo mundo. Eu anotei, Rodrigo, se você me permite, duas ferramentas que eu achei interessantes que nós acabamos fazendo lá, adotando. A primeira foi uma ferramenta onde, no final, ela foi a grande referência de todo mundo para os andamentos, para os cronogramas e principalmente para as issues, né? A famosa issues ou questões. E a diretoria, a gerência geral, então, da onde quer que você estivesse, você entrava dentro dessa ferramenta e você conseguia ali ter uma leitura dos seus problemas. Então, não é que você acompanhava se a execução estava sendo correta, se você estava em atraso com o teu cronograma em alguma entrega, mas você conseguia ali enxergar as principais problemas e desafios que precisavam ser resolvidos. Né? Isso era reportado pelas áreas funcionais quando a gente sentia que a gente não tinha mais o que fazer. Olha, a partir de agora eu preciso de um orçamento maior, eu preciso do envolvimento da diretoria para tomar uma decisão comigo. Então, a gente tinha uma grande ferramenta de issue, né, que nos ajudou muito. Eu não sei exatamente se é um monitoramento e controle, levando para o nosso universo aí do mais acadêmico, gerenciamento de projeto, eu acho que foi uma ferramenta de monitoramento e controle. Porque o comitê, aí voltando um pouquinho na parte do PMP, do PMBOK, no meu entendimento, é um grande programa. Né? A gente tem vários projetos que eles andam dentro de uma linha estratégica, né, com uma entrega muito clara. Então, essas issues, elas estavam relacionadas com projetos diferentes. Né? Então, eu acho que foi uma ferramenta muito eficiente de monitoramento e controle aí utilizada pela Rio 2016. Maravilha. Deu para entender? Assim foi a explicação. Maravilha. Quer fazer alguma pergunta? Teve uma ocorrência interessante anos atrás, quando o comitê estava se organizando, que nós chegamos a fazer um contrato de treinamento de gerenciamento de projetos com o Comitê Olímpico, a Project Lab, né? Junto, era para treinar 120 funcionários em fundamentos desse projeto, enfim, em competências que seriam úteis para fazer um alinhamento com a equipe naquela época, né? Tinha bem menos gente do que o comitê depois, mais tarde, mas o curioso foi que, apesar dos nossos esforços de ambas as partes, nós não conseguimos realizar o treinamento, porque a cada momento para alinhar a agenda para conseguir formar as turmas e fazer o treinamento, aconteciam sempre situações que não permitiam que a agenda cumprisse, né? E foi depois... E outra coisa que aconteceu bastante foi a mudança
na gerência da área, né? Então, assim, uma época de formação do comitê, aconteceu que o diretor, o gerente de planejamento, enfim, mudou umas 2 ou 3 ou 4 vezes até ao longo dessa tentativa. E cada vez que mudava um pouco os requisitos, né? E mudava também nós precisamos mesmo de um outro tipo de treinamento. Então a gente mudava o escopo do treinamento, fazia uma adaptação, mas também não conseguíamos fazer o agendamento. Então, aí depois veio Londres, e aí para tudo, porque tem Londres acontecendo, né? Isso foi nessa época, um pouco antes de Londres. E depois acabou que, por curiosidade, expirou a data de contrato, o contrato acabou não conseguindo ser exercido, e depois, na época, acabou que não aconteceu esse escopo de treinamento, né? Fizeram outras coisas, mas, para você ver, o exemplo disso é o nível de dinâmica de um projeto desse, né? Assim, a coisa é muito veloz, é muito difícil coordenar pessoas até para parar para fazer um treinamento. Quanto mais, enfim, desenvolver todas as ações de coordenação em conjunto. Entra gente nova, sai gente nova e toca de posição, né? Então, uma coisa interessante também, que na época que eu estava terminando o mestrado, que eu fiz em Oxford sobre megaprojetos, isso foi em 2011, e um dos meus cases que eu fiz a minha dissertação foi justamente a Rio 2016. Né? E quando eu conhecia bastante gente no comitê e tal, relacionado, eu entrevistei muitas pessoas na época. E um deles que eu entrevistei foi o Alexandre Teixeira, que, aliás, abriu um parênteses aqui, exerceu várias funções ao longo dos anos, em vários momentos importantes do momento olímpico, e vai dar uma palestra para a gente trazendo o seu aprendizado no Cubotox de dezembro. Já anunciei aqui de primeira mão, isso vai sair daqui a pouco na divulgação, mas ele vai fazer uma palestra no Cubotox dia 14 de dezembro sobre o seu aprendizado na experiência olímpica. Então, assim, mas na época eu fiz uma entrevista com ele, já conhecia desde o PAN, porque ele também foi gerente geral de planejamento do PAN, e que foi a prévia, né, da Olimpíada para a gente. E ele me disse uma coisa que foi bem marcante, nunca esqueci, né? Ele falou assim: Roberto, isso aqui é como se fosse uma startup constante. Então, assim, uma startup você tem uma velocidade muito grande de mudanças, né? Você está criando coisas rápido, você está, né, com uma velocidade grande, não dá nem tempo de você montar um organograma porque já muda. Então, eles na época não estavam nem tendo organograma. Não, a gente não tem organograma, a gente tem uma outra forma de documentar essas ligações, mas o organograma padrão de empresa não usamos. E isso eu comprovei depois na prática com essas mudanças de cadeiras e pessoas, e abre aqui, vem aqui, muda para cá, muda para lá. Enfim, realmente, durante anos, você tem uma organização em constante ebulição, né? Assim, é uma coisa de muita mudança. Você, com certeza, viveu isso, né? Então, assim, é interessante isso, né? Portanto, até mesmo nas práticas de gerenciamento de projetos tradicionais, né, como PMBOK, PMP e tal, que você estudou e tudo, eles têm que ser muito adaptados nesse tipo de ambiente, né? Porque não é um projeto tradicional, né? Tem componentes tradicionais que você aplica com muita utilidade e outros que você tem que partir para outras áreas, né? Usar métodos ágeis, usar outras, pegar emprestado da própria academia de administração mesmo, né? Porque ele não é um projeto, é um megaprojeto. O megaprojeto é uma mistura de projeto com instituição, com empresa, né? Com organização. E é uma organização que vive por 10 anos, né? Dura mais que muitas empresas, muitos negócios, né? Então, é realmente um case interessante de se estudar, de se vivenciar, de se participar. E você teve muita sorte, eu acho, né? De qualquer um que participou e experienciou esse projeto, foi muito feliz, né? Teve uma experiência que vai levar para o resto da vida. Eu queria te perguntar, Guilherme, o que você aprendeu, assim, se você fosse dizer assim, poxa, da minha experiência que eu tive, qual foi a grande lição que você leva, né, para a sua profissão, para a sua vida?
Essa resposta não estava, eu não tinha anotado aqui não, então vou ter que pensar um pouquinho para... Olha, Roberto, depois que você falou um pouquinho, eu estava pensando, eu já me sinto menos frustrado, né, de não entender, né, por a dificuldade, né, da gente implementar as boas práticas dentro do Rio 2016. Realmente você deu um panorama aí que é complexo, a beça, né? O nosso, vamos dizer, o termo de abertura de processo, normalmente você tem um sponsor que assina ali, a gente teve 4, 5 sponsors mudando, né? Então, cada um que passava ali, ele enxergava toda a maneira da gente conduzir, né, os trabalhos internos, até a estrutura do comitê, né, mudava de diretoria, mudava de as pessoas, então isso balançava muito para baixo, né, um efeito que chega muito, muito rápido lá. Olha, a grande lição que eu tiro do Rio 2016 foi... primeiro, acho que todo mundo que trabalhou, isso serve para qualquer coisa, apaixonado por aquele motivo fim, né? Todo mundo que ia para ali, né? Com um brilho nos olhos, né? Que tinha uma identificação com o nosso objetivo final, eu acho que eram pessoas que rendiam mais, né? Então acho que eu vi pessoas entrando e saindo, e as que saíram não tinham essa identificação, esse brilho nos olhos, não era o projeto das vidas dela, né? Isso ajudou muito todo mundo. Depois eu acho que aí componentes pessoais mesmo, as pessoas que tinham uma características mais de pessoas agregadoras, né? Pessoas com mais facilidade de escutar, de ouvir a opinião do outro e colocar, se saíram melhor, porque o tempo todo você tem que defender e vender uma ideia. Mas para você vender uma ideia, você tem que ter, primeiro, bons argumentos, mas você tem que escutar a outra pessoa. Então, tinha muita confusão, pessoas com um temperamento mais difícil. Esses foram ficando pelo meio do caminho. Acho que, e aí, terminando os componentes técnicos, eu acho que as pessoas que tinham mais recursos na manga, né, por experiências profissionais, por experiências acadêmicas, ou que estavam buscando aprendizado, elas sempre tinham algo mais a oferecer. Então, acho que a realização dos jogos, por ter uma cara muito de projeto, né, é um mega evento, mas você tem um início, meio e fim, vai acabar, ele é único, não tem igual. Eu acho que trazer alguma... quando eu li tudo que a gente aprendeu no gerenciamento de projeto, eu consegui me situar no tempo. Então, eu entendia certas dificuldades que outras pessoas talvez não entendessem. Algumas pessoas ficavam super frustradas. Pô, como é que essa área ainda não consegue me dizer o que ele quer, o nível de serviço? Mas ele não entendia que lá atrás, o grupo, aquela área, não tinha sentado para discutir, né, para tentar fazer coletar os requisitos mesmo, começando com alguma referência, trocando ideias, chegando numa EAP. Então, esses recursos que alguns tinham mais do que outros te possibilitavam enxergar, né, as dificuldades que o seu colega tinha. E na dificuldade não adianta reclamar, você tinha que estender a mão e ajudar aquele cara a entregar, porque a entrega era de todos. Né? Então, eu acho que foi um pouquinho disso. Todo mundo é responsável no sucesso, no fracasso, então não adianta você culpar outra área ou determinada pessoa, porque aquilo ia refletir em você. No final aí pegando um gancho na minha passagem por lá, né, depois de 4 anos, que eu fiquei numa posição lá dentro da área de esporte, eu coordenei o levantamento de requisitos, a preparação de 5 esportes: o atletismo, o futebol, o vôlei de quadra, o vôlei de praia, o tiro com arco, e eu contratei pessoas que, a partir daquele momento, seriam responsáveis por aquela entrega. Eu tive possibilidade de me transferir para a área de gerenciamento de instalação. Então, eu queria uma responsabilidade de entrega. Eu queria ser cobrado por uma entrega. Então, nos meus primeiros 4 anos, eu identifiquei as pessoas, montei uma estrutura, mas eu me senti meio que
a partir dali, ninguém olhar para mim e falar assim, Guilherme, você não entregou isso. E eu queria. E eu consegui, tive a sorte de ser o responsável, migrei de área funcional, eu tive a sorte de ser o responsável pela arena do vôlei de praia. Então, foi o último ano, ele foi com uma dinâmica totalmente diferente, onde eu precisei abraçar, porque nesse momento final, todas as áreas... Que presente. Que presente, né? Fazia sentido. Quando eu solicitei vôlei de praia, ninguém questionou, porque o passado era muito forte. Então, imediatamente o meu diretor falou, pô, é o que eu imaginava, ainda bem que você tá comigo nessa. E nesse último ano, as áreas funcionais, que são muito genéricas e todo mundo trabalha para todos os esportes e os atletas, elas começam a ser fatiadas e divididas e todo mundo começa a concentrar na entrega de um determinado evento. E, literalmente, a gente se separa. A gente começa fisicamente a montar núcleos, né, e ir para as arenas. Então, eu era responsável por agregar, por juntar a equipe toda da arena, os responsáveis pela entrega do vôlei de praia, que somando entre os funcionários contratados como eu, os voluntários e os serviços e os terceirizados, porque a gente contratava, a arena de vôlei de praia rodou com quase a média de 1.500 pessoas. Né? Então, aí eu acho que nesse último ano eu tive um pouco de a experiência de ser o gerente de projeto. Embora eu não tinha isso no meu cargo, né, na minha assinatura, eu me tornei o responsável, né, ou o líder daquele projeto, daquela entrega, porque eu liderava uma equipe muito grande, eu tinha que buscar integração a essa equipe, as pessoas tinham que entender aonde que o seu trabalho impactava no trabalho de outro, tinha que negociar prazos, né, datas de entrega, e foi uma grande experiência. Eu acho que aí foi muito legal. E nesse momento a gente usou uma outra ferramenta que foi muito bacana. Essa ferramenta foi uma ferramenta que o COI trouxe para a gente. É uma dinâmica de reuniões, né, onde mensalmente, quer dizer, começou de 15 em 15 dias, começou mensalmente, depois passou de 15 em 15 dias, a gente recebia o Comitê Olímpico Internacional e a gente as principais áreas funcionais responsáveis pelas entregas da nossa arena, a gente sentava e a gente batia o nosso cronograma, né? Porque no final você vira uma grande empresa quase uma empresa de obra. Vamos dizer, a gente tinha que montar a arena de vôlei de praia, que é uma arena totalmente temporária. Ela começava do zero. Desde a negociação com a prefeitura, a obtenção das licenças, né? A gente começou a lidar com stakeholders que eram a comunidade do Leme. Né? Então, como é que e esse stakeholder era super impactado, porque a gente ocupou uma faixa a arena de vôlei de praia tinha 600 metros lineares de frente. Só de frente era 600 metros. A gente invadiu ali o final de Copacabana e Leme durante 6, 7 meses. E o cara que estava acostumado a ir para a praia, ele não tinha mais passagem. Então, a gente tinha que negociar, entender o impacto desse stakeholder, né? E fazer ações que trouxessem ele para o projeto. Né? Nesse momento, a prefeitura, que dentro das divisões de responsabilidade, eles eram os responsáveis por esse contato, né, com a comunidade local. Eles fizeram um panfleto, eles divulgaram um pouco do que ia acontecer, a importância, a colaboração, agradeceram, de certa forma amenizou, mas olhando no projeto, se isso fosse responsabilidade nossa, poxa, as ferramentas de gerenciamento do projeto, o que a gente estuda, né, que seria um stakeholder impactado, a gente já tinha tomado certas atitudes ou precauções que depois a gente veio acariciando cada senhora que queria atravessar, que batia ali, né, com segurança nosso, né, a gente falava, explicava, mas isso é legal, os Jogos Olímpicos, vamos receber muita gente, e assim vai. Então, esse último ano foi muito legal, porque aí eu realmente botei esse chapéu de gerente de projeto, e tive essa responsabilidade de entregar uma arena temporária gigantesca,
né, muito impactante com os stakeholders, e essa ferramenta que o COI estipulou, montou, onde a gente tinha uma planilha que a gente verificava isso, aí tinha lá as marcações amarelo, vermelho e verde, né, com relação à prioridade, está chegando, estourou, isso aqui, esse cronograma não estou conseguindo encaixar. A gente realmente, esse esforço, a gente começou a visualizar muito bem as nossas entregas, e aí houve uma grande integração, né? Então isso foi uma ferramenta muito útil, que foi muito legal. Então era eu como gerente de projeto, as áreas funcionais responsáveis pelas entregas, e eu fazendo esse meio de campo para todo mundo conseguir casar, né, dentro das suas possibilidades, dentro dos seus terceirizados, e a gente foi com essa ferramenta até o final. Foi muito bacana. Maravilha. Esse aqui nesse último ano que você realmente virou gerente de projetos, Guilherme. Embora você não tinha o título, era exatamente isso que você fez. E essa é a característica do gerente de projetos, que nem sempre ele tem o título, ele só tem o papel, né? Agora, é interessante, você descreveu o processo de venuization, né? Ou seja, que o plano também passa, e a característica desse tipo de projeto, de esportiva, que durante uma boa fase são áreas funcionais como se fosse uma empresa funcional. Depois, chegando perto do evento, ele se desmembra, né? Uma metamorfose, né? As pessoas aí se transformam ficam projetizadas, ou seja, não tem mais as áreas funcionais propriamente ditas, né? E cada um vai para um projeto, e aí vai fazer acontecer aquele projeto, né? Então você realmente muda a estrutura funcional de uma organização rapidamente, de uma estrutura funcional para projetizada, né? Para quem estuda isso e tal, aquelas estruturas organizacionais que a gente fala, de onde você está? Você está numa estrutura funcional, projetizada, matricial, né? Lembra que a gente vê isso? Então, essa foi uma experiência que você viveu, de sair de uma estrutura funcional para uma totalmente projetizada, né? E as mudanças, né, nesse processo. Então, é muito rico essa experiência. Então, você realmente teve o seu lugar ao sol, né? Na praia, inclusive. Outra coisa que me marcou foi, assim, da sua fala, foi justamente a lição. Acho que todo mundo que eu pergunto isso tem no final que reflete, você refletiu até rápido, né? Porque jogador de praia tem que pensar rápido, senão a bola cai. e tem que reagir rápido. Mas aí vem realmente aquilo que você aprendeu. Se eu te desse essa resposta, essa pergunta com antecedência, você poderia escolher talvez uma outra resposta e tal. Mas o que vem na hora é o que a gente realmente fica com você. E foi essa coisa do relacionamento humano, né? Então, assim, nos grandes projetos, a técnica é super importante, assim como nos pequenos e médios, né? Então, a técnica tem que ter a default, o feijão com arroz. Mas o diferencial, a coisa que realmente faz acontecer é exatamente saber lidar com os outros, né? Que a gente chama de stakeholders, né? Que, na verdade, no projeto desse é todo mundo. Então, desde a velhinha que quer passar para a praia, né, o cuidado que vocês tiveram até, né, assim, prefeitura e outros stakeholders, você tem que realmente não pode esquecer de nenhum deles, né? E a maneira como você lida com um com o outro vai fazer a diferença no sucesso do projeto. Por isso, e não coincidentemente, é que as pessoas que não tinham essa habilidade foram ficando ao longo do projeto, né? Por pessoas com problema de relacionamento, por pessoas que não queriam ouvir, pessoas que estavam sempre em conflito, e isso acaba não viabilizando. A equipe vai expurgando naturalmente essas pessoas, que sirva de aprendizado para elas, para que elas possam fazer uma reflexão, né? Quem está ouvindo a gente aí agora, é um bom momento para fazer essa reflexão, como é que eu estou me comportando em relação aos outros. Qual é a minha atitude nos meus projetos, que tipo de gerente de projeto eu sou, ou que tipo de equipe eu estou sendo, né? Então, assim, saibam que se você não zelar por esse lado de relacionamento, de competência humana, a sua técnica esbarra num limite rapidamente, né? Por mais que você seja um excelente técnico, tem sempre um outro que também sabe também a técnica e que também é legal de se lidar, e que também se importa com os demais, e que tem uma atitude mais proativa, mais colaborativa, e que, como você falou,
quem não tinha aquela coisa do brilho dos olhos acaba que não aguentava o nível de mudança, de demanda pessoal que um projeto desse exige, né? E eu me lembro de um associado nosso que queria muito participar da Olimpíada, né? Estava já meio chegando perto, e ele, poxa, me indica alguém lá, não sei o que, eu quero muito participar desse projeto. Ele era um cara sênior, saiu de uma outra oportunidade e ficou assim, e agora, o que eu faço? Eu quero trabalhar nas Olimpíadas. E eu abri várias portas para ele, né, foi percorrendo, eu indiquei vários gerentes de projetos do comitê na época e vários trabalharam na oportunidade, aproveitaram a oportunidade, mas ele teve mais dificuldade, até por causa de tem a questão do inglês. Roberto, eu não estou te ouvindo. Voltou. Qual foi a última coisa que você ouviu? A questão do inglês, né? Que parece que ele esbarrou na questão do idioma e tudo. Mas aí, assim, não é que ele não falava inglês, aqui de repente o nível de inglês dele, para o cargo que ele queria ou poderia exercer, não era o ideal e tal. Mas, enfim, o fato é que ele não desistiu e depois ele participou e muito feliz, fez um ótimo trabalho, né? E vivenciou a sua experiência, né? Então, é isso aí, Guilherme. É querer ter condições técnicas, mas também ter esse lado pessoal. Acho que a mensagem principal seria essa, né, ao meu ver. Olha, antes até do Guilherme voltar ao assunto, a gente já está chegando no final do nosso webinar, né, do nosso Papo Certo. Se fosse o programa do Jô, acho que todo mundo ia falar, né? O Guilherme falando, eu lembrei até daquela música Vamos Invadir Sua Praia, que foi mais ou menos isso, mas que foi uma coisa bem legal. Olha, eu tenho algumas perguntas aqui, algumas, é claro que o Guilherme já até passou, já falou, mas só para deixar registrado, o meu xará, o Rodrigo, e depois se o Rodrigo puder dizer de onde que ele diz que entende que a gestão das aquisições foi um ponto decisivo no sucesso desse grande projeto. E está pedindo para você comentar, acho que você já falou também um pouco, né, Guilherme? Mas como foi realizar o controle de uma forma geral desse mega projeto? Talvez, não sei se o Rodrigo quis dizer mais no pessoal de aquisições, de compra, onde você tem os números, né, e a planilha de Excel mais fácil de você controlar. Que não foi uma experiência que eu vivi, né, mas eu acredito que o pessoal de procurement lá, eles também tiveram uma dependência das áreas funcionais que demandavam aquilo, quer dizer, eles compravam porque alguém necessitava, né? Mas esse que necessitava, ele sabia descrever exatamente o que ele precisava? Eu sei que não. Então, o pessoal de compras, de aquisição, se é que é essa área que ele está se referindo, eles tiveram um enorme desafio, que é fazer com que as pessoas, primeiro, eu quero uma bola, mas você quer uma bola de qual é o tamanho, qual é a especificação, qual é a quantidade e tal. Esse é um item muito simples, mas dos mais diversos. Então, o pessoal de aquisição sofreu muito, né? A outra coisa era a origem dos recursos para essa aquisição. Porque como a gente tinha uma dependência em uma parceria com o governo, em determinado momento, no caso dos equipamentos esportivos, o governo falou que ia assumir. E durante 6 meses ele disse que ia assumir. E a gente foi trabalhando para que ele comprasse. Depois ele recuou. Então foi uma loucura no pessoal que ficou responsável pela compra de equipamentos esportivos, porque a gente teve que, então, desembolsar uma parte desse dinheiro, a outra realmente o governo comprou e agora faz disso um legado. Então, eu imagino que tenha sido um grande desafio para eles, né? Apesar de ser uma área, eu imagino, um pouco mais fácil de controle por ser itens, números e tal, eu acho que no meio de uma necessidade de integração eles devem ter sofrido bastante. Maravilha. Tem alguém aqui que está com pseudônimo de PMO, depois se puder dizer o nome, tá? E ele está te colocando a seguinte questão, Guilherme: trabalhei como gerente do PMO de um dos contractors do comitê e minha leitura é que, de uma maneira geral, não foi dada a devida importância
para a capacitação nas disciplinas de gestão de projetos. Só no final percebeu-se a falta que isso fez. Perfeito, eu concordo. E até o que o Roberto falou, a leitura é perfeita. A gente tinha uma estrutura, né, funcional e passamos para uma estrutura projetizada. Né? E quando a gente se deparou nesse último final, a gente precisava de ferramentas de gerenciamento de projeto e ter tido inicialmente uma cultura mínima que facilitaria esse entendimento. Então, perfeito. Acho que faltou isso aí. Lição aprendida para todo mundo. O Marcelo está comentando também aqui, talvez pudesse ter ajudado, deixa eu ver se eu entendi a sua pergunta, a sua colocação, Marcelo. Talvez uma gestão híbrida de Scrum e PMBOK, né? Se talvez isso pudesse ter ajudado de alguma maneira, ou se isso foi feito de alguma forma. Desculpa, Rodrigo, você perguntou para ele, tá? Na verdade, ele colocou a seguinte questão, né? Se houve uma gestão híbrida de Scrum com o PMBOK dentro do projeto. Me ajuda aí, Roberto. Eu não sei responder isso, não. Qualquer ajuda que você precisa? Ele está perguntando se houve algum tipo de gestão híbrida do Scrum com o PMBOK, né? Se houve aplicação do Scrum com o PMBOK dentro desse projeto, talvez isso fosse... Entendi. Eu não participei do gerenciamento de projetos, mas eu tenho certeza de que sim. Porque pela velocidade, né, que as coisas tomam, né, o nível de mudança, o Scrum, ou práticas ágeis, ela foi desenvolvida para lidar justamente com projetos que têm muita mudança, que não são tão estruturados. Então, assim, construir a arena, certamente um projeto estruturado. Você tinha um projeto, tinha que construir lá com os andames e tal, você tinha as especificações técnicas a seguir do COI e tal, e isso não muda. Mas características desse projeto, do entorno do projeto, que mudavam toda hora, isso com certeza deve ter exigido, certamente exigiu, o uso de técnicas mais ágeis, né? Como você ter lá sua lista no caso você falou de issues, né? Então, se você pegar o metodologia ágil, que bota lá uma série de coisas que você tem que fazer num espaço curto de tempo e você faz um sprint, né, como se diz, né, que você dá uma corrida por um período curto para poder implementar aquelas ações, mas que a qualquer momento o dono do produto, né, vamos dizer, o produto owner, ele pode fazer novas mudanças, exigir novas coisas. Então, numa próxima corrida, você muda suas prioridades e altera as suas ações planejadas. Então, isso certamente aconteceu bastante, né? Então, realmente deve ter sido uma oportunidade de usar as duas principais plataformas de gerência de projeto, né? Eu costumo dizer que, atualmente, o gerente de projetos profissional ele tem que ter dois lados, né? Ele tem que ter duas grandes capacidades técnicas, além das capacidades de gerenciamento, de liderança e competências pessoais e estratégia de negócio, que é o triângulo do PMI. Mas, na parte técnica, hoje em dia eu vejo equivalentemente duas competências técnicas a se adquirirem. Uma é a competência de projetos estruturados, onde é baseado o PMBOK, e a certificação PMP abrange exatamente esse tipo de projeto, né? Então, quando você faz a prova do PMP, eles estão testando se você sabe gerenciar projetos estruturados de grande porte. Agora, o outro lado das competências técnicas são justamente as práticas ágeis. Então, assim, hoje em dia, não dá para um gerente de projeto ficar só com conhecimento de projetos estruturados. Ele tem que conhecer também como lidar com projetos ágeis de mudanças rápidas, que a gente chama de business projects, né, que são os projetos mais numerosos hoje em dia até no mercado, né? Então, assim, isso o PMBOK vai ajudar pouco, né? E, lógico, te dá toda a base de raciocínio, de um entendimento do ambiente de projetos. Então, mas você precisa, em cima disso, aprender as técnicas ágeis, as práticas ágeis e toda a filosofia do ágil, né? Porque isso é que vai te ajudar a resolver aqueles projetos onde tudo muda a qualquer momento, né? E que o ambiente é mais forte do que a sua estrutura, né? Então, esse é um tipo de projeto que mistura tudo. E certamente foi usado. Então, é híbrido.
É híbrido. É híbrido. Podemos pode dizer que é híbrido. E já descobrimos quem é o PMO, né, que está aí com a gente. Na verdade, é a PMO, né? É a Jandira, Guilherme, e ela está dizendo que também trabalhou nos jogos. Legal, Jandira. De repente a gente se conheceu lá. Eram tantas pessoas. A Elaine está dizendo aqui também, está parabenizando, está dizendo que a Arena do Vôlei de Praia foi o projeto, foi muito bacana. E ela está perguntando até como que foi se você chegou a participar da gestão das comunicações, né? Da gestão da comunicação como um todo dentro desse projeto, que imagina que deve ter sido um grande desafio. Olha, a Arena de Vôlei de Praia foi o projeto, porque ali a gente implementou, né, técnicas de gerenciamento de projeto. Realmente acabou dando tudo certo. Nossa, se eu participei da comunicação, não participei, não. A comunicação, vamos dizer, dos jogos como um todo, tinha uma área funcional, né, grande, responsável, alinhada para o discurso, porque são milhões de problemas acontecendo ao mesmo tempo, justificativas, são pessoas que são a favor, pessoas que são contra, então isso tem que ser uma coisa muito alinhada entre o presidente, o discurso que o Rio 2016 quer passar para a sociedade, os valores que a gente acredita, a transparência, então essa comunicação sempre foi muito centralizada, de uma maneira correta, né? Quando eu citei um exemplo de uma comunicação mais focal, né, localizada, né, quando a gente ia para determinados lugares, como por exemplo em Copacabana, quando nós começamos a invadir Copacabana, dentro da matriz de responsabilidade, a prefeitura ela era responsável por comunicar aos cidadãos, né, às pessoas, aos moradores, né? A gente abastecia algumas informações com relação à data, cronograma de construção e tal, mas eles que tinham essa função de comunicação. Maravilha, maravilha. Bom, nós estamos chegando aí ao final do nosso bate-papo, do nosso papo certo. Nós fizemos aí uma sequência de perguntas. O pessoal está elogiando bastante aqui no chat, né? O Rodrigo, o Thiago, a Jandira, o Alexandre, está todo mundo comentando bastante aqui. Quero agradecer muito, muito mesmo a presença do Guilherme com a gente. A gente até estourou alguns minutos aí do que geralmente é o nosso papo certo, mas na verdade a gente só teve a ganhar com isso, porque é uma experiência riquíssima, valiosa, e cada um aqui com certeza imaginou pelo menos como foi o seu dia a dia. Um pedaço, imaginou só um pouquinho, né, Guilherme? Não dá para ter a dimensão, mas imaginou um pouquinho como que foi o seu dia a dia dentro desse mega projeto. E o Cubo do Conhecimento está de portas abertas aí para você, tá, Guilherme? Para que você esteja aí com a gente novamente, apresentando outros projetos aí. Queria até te perguntar qual que é o próximo passo, qual que é o próximo desafio aí do Guilherme, para que você está querendo ouvir as suas próximas lições aprendidas. Olha, eu estou indo trabalhar no Comitê Olímpico Brasileiro, no COB. Maravilha. Então, essa semana inclusive, eu estava acertando a minha entrada lá. Eu vou trabalhar na área dentro da área, vamos dizer, responsável pelas confederações brasileiras, a lei Agnello Piva, o repasse, discutir um pouco essas políticas e meritocracias e um pouco relação com o governo, o Ministério dos Esportes também, com relação a alguns centros de treinamento. Então, estou iniciando essa nova jornada aí com a Adriana Bear, que foi a grande parceira da Shelda também do vôlei de praia. A Adriana é uma das gerentes do COB, vou trabalhar na área com ela, e também sob a orientação do Agberto Guimarães, que assumiu a superintendência técnica do COB agora. Então, a gente está agora, vamos dizer, olhando para Tóquio 2020, tentar ajudar as confederações para melhorar o quadro nosso de medalhas e o esporte brasileiro, né, como um todo. Maravilha. Fico feliz, né, que você continue nessa área esportiva, Guilherme, porque o esporte brasileiro precisa de pessoas como você, que além de ter sido ex-atleta, excelente ex-atleta, você sabe
como chegar lá, porque você já chegou, né, quando foi atleta, e agora procurou seu desenvolvimento profissional, procurou, né, aprender mais técnicas, mais coisas, e exerceu essas técnicas, está com um novo aprendizado, vai acrescentar muito lá no COB, né? Então eu quero acompanhar a sua carreira de perto, jogar uma bolinha de vez em quando, né? Eu deixo você ganhar ainda, mas eu fico feliz de ter estado conosco, ter aceitado o nosso convite. Nós temos outras, nossa série de lições aprendidas do 2016 continua, né, com o Teshima lá no Cubotox de dezembro. Esse é um evento que queria só a ajuda de todos vocês a não só participarem, como divulgarem, que a gente vai ter só um mês para divulgar tanta coisa boa. São 3 oficinas que a gente vai fazer, então essa vai ser uma sessão especial do Cubotox, edição especial, que a gente chama de final de ano, e vai ser lá no IBMEC da Barra, que é um campus maravilhoso, né? Tem um auditório grande, que vai caber 200 pessoas, e cederam também 3 salas de aula para fazer 3 oficinas, né? Uma em cada perna do triângulo. Então, a gente vai ter uma oficina de PMO com o Gary Ring, vai ter uma oficina de inteligência social, que é uma coisa, né, muito bacana para quem está buscando essa parte de liderança e de conhecimento humano, e vai ter uma outra oficina sobre justamente práticas ágeis usando Design Thinking, né? Então, são 3 oficinas que a má notícia é que são todas ao mesmo tempo, não dá para fazer as 3. Mas que escolhe aquela que você está mais procurando desenvolver, habilidades, e isso vai ser de 2 às 6 da tarde, né? Então, você esquece, trabalha de manhã e à tarde é só Cubotox, né? 2 às 6 da tarde a oficina, depois tem um networking break das 6 às 7, e das 7 às 9, 9h30, nós vamos fazer as 3 palestras, que vai ser também 3 palestras excepcionais, de meia hora cada uma, que a gente já conhece já o Cubotox. Uma vai ser justamente do Teshima, né, das lições aprendidas de 2016. Depois teremos também o Aloysio Viana falando de complexidade em projetos. E vamos ter o presidente do PMI de Paraná vindo ao Rio para falar sobre carreira e legado, que é uma coisa muito importante sobre assim, qual é a sua contribuição pessoal, qual o seu legado pessoal, como é que você encara a sua carreira, né? E a pessoa que passou por experiências bem interessantes que ele vai relatar nesse evento. Então, vai ser lançado amanhã, né, esse evento aí. Aguardem. 14 de dezembro, né, Roberto? A data aí vai ser dia 14 de dezembro, às 14 horas. E fiquem ligados aí nos e-mails, nas redes sociais, nos sites da Project Lab e do Cubo do Conhecimento, que a gente já vai abrir as inscrições para o Cubotox, se são só, a gente pensa que é muito, mas para o Cubotox, se são só 200 lugares, é pouco para um evento, para o último evento do ano, para o tamanho do evento que vai ser, então é limitado. E também para as oficinas, tá? Mais limitado ainda, tá bom? Só para dar um último recado sobre isso, nós tivemos aqui em São Paulo, eu estou em São Paulo aqui agora, ontem foi o Cubotox aqui, do último Cubotox do ano, que foi feito no auditório principal do INSPER, e nós tivemos mais de 600 inscrições, né, para você ver. Então, o auditório só comporta 200 e poucas pessoas. Então, assim, é uma coisa que a gente pretende reproduzir no Rio de Janeiro, lá no IBMEC da Barra, né? Então, vamos nos inscrever rápido para garantir o seu lugar. Então, obrigado, Guilherme, de novo, pela sua presença. Vamos voltar para o trabalho agora, né? Que todo mundo tem que trabalhar ainda, que ainda está no horário de trabalho. O Alexandre está dizendo aqui que esteve no Cubotox e que foi excelente, foi muito bom. Isso aí. Choveu bastante uma hora antes, então teve uma dificuldade de o pessoal chegar e tal, chegou no meio, mas vamos também, lições aprendidas, incluir São Pedro dentro dos stakeholders principais e fazer algum agrado a ele, né, para não acontecer no Rio a mesma coisa. Lembrando que quem não pôde estar em São Paulo ontem, né, em breve os assinantes do Cubo do Conhecimento vão ter aí já o acesso dentro do portal do Cubo do Conhecimento e vão poder assistir na íntegra a edição de ontem, editada, vai ficar bem legal, inclusive podendo tirar certificado, gerar PDUs, tudo isso. É verdade, a gente gravou com 4 câmeras, né, os eventos de ontem. Então, inclusive foi ao vivo para o pessoal do Cubo, né, ao vivo pela internet, uma das câmeras do IBMEC foi
do INSPER, né? Desculpe, foi feita a transmissão ao vivo. Mas assim que a gente coletar todas as gravações, vamos fazer a edição e aí vai ficar perfeito para todo mundo acompanhar. Foram palestras sobre o mega projeto do TI. As palestras de ontem também foram super interessantes, eu adorei todas. Uma foi sobre o maior projeto de TI da América Latina, né, que ganhou o prêmio de PMO do ano, o projeto do ano 2014, que foi os data centers do Itaú, né? Foi impressionante o tamanho do projeto, realmente 10 bilhões investido nesse projeto. E quem foi o gerente desse projeto foi o nosso instrutor, né, Rodrigo Cacheta, que ganhou o prêmio na época. Depois, outro projeto super interessante, tudo a ver com o que a gente está falando aqui, foi o da construção da arena lá de Manaus, né, de futebol. Então, também vimos também como o que acontece nesses grandes projetos de Copa do Mundo, no caso de construção do estádio de futebol. E a terceira palestra foi sobre criatividade e inovação, com a excelente Maria Elisa, né, que falou sobre como é que a gente pode desenvolver mais criatividade, como é que a gente tem que usar a criatividade nos nossos projetos, né? E está tudo gravado, né? Então, depois a gente passa direitinho para vocês. Bom, vamos despedir, né? Porque já está na hora, eu tenho que dar aula daqui a pouco. Bom, Guilherme, obrigado. Suas considerações finais aí para a gente. Eu que agradeço, Rodrigo, Roberto e o pessoal também que mandou aqui mensagem, o Alexandre, Tiago, Helene, e acho que Marcelo, enfim, todo mundo que participou aí. Eu espero que eu tenha trazido algumas coisas legais, que, né, acrescente alguma coisa na vida do pessoal aí, né, com experiências. É uma experiência muito legal. Fico feliz, realmente essa leitura final da minha experiência lá foi muito com o gerenciamento de projeto, achei bem legal. Eu separei uma coisa, só para lições aprendidas aqui, sem querer. Ontem eu fui a um eventozinho do PMI Rio, né? E aí ela mostrou uma pesquisa lá que o PMI Internacional fez, né? Das 3 itens que fazem os projetos não serem bem-sucedidos, ou mais dificuldades, né? Esses itens que estão presentes em projetos que são mal-sucedidos. Aí ela diz que mudança de prioridade, falhas de levantamento de requisito e mudança de objetivo. Eu acho que no Rio 2016 eu olhei esses 3 e apesar da gente ter essa deficiência ou querer sempre mais, né, eu acho que a gente tinha um objetivo muito claro, né, a nossa entrega era muito clara o que a gente queria, isso ajudou em cima das dificuldades, né? E prioridades também, a gente também estava um pouco clara desde o início que a prioridade era dos atletas e a gente sempre tinha. O que a gente realmente penou aí foi o levantamento de requisitos. Por isso que eu bati um pouquinho mais no começo, que isso traz um entendimento para todo mundo. Então, foi para fechar aí minha contribuição, agradecer, estou disponível, eu vou falar com a Adriana já para ela me liberar em dezembro, eu vou estar com vocês. Maravilha, Guilherme, maravilha. O pessoal está pedindo aí os contatos do Guilherme. Eu deixei meu e-mail aí. Pode mandar e-mail. Em algum lugar por aí. Mas lembrando que a gente vai colocar essa gravação desse Papo Certo do Guilherme com o contato do LinkedIn dele, tudo, dentro do portal do Cubo do Conhecimento, cubodoconhecimento.com.br. Assinante do Cubo pode não só ver o evento esse evento gravado do Papo Certo, como também assistir às webinaulas, assistir ao Cubotalks, assistir às palestras que são presenciais, mas que a gente também coloca o material disponível online. E é isso. Agradecer muito mais uma vez a presença de vocês. Um grande abraço. Até a próxima. E só um detalhe, para quem ficou até o final aí. Se você quer se certificar, quer fazer algum treinamento na Project Lab, está chegando a Black Friday, que para a gente não é Black Friday, é Orange Friday, né? Então aguardem, fiquem atentos aí aos e-mails de vocês, aos sites, às nossas redes sociais, que em breve vocês vão ter uma grande surpresa. Grande abraço, até a próxima e até lá.